Voltámos à Praça da Alegria, já estamos na terceira parte do programa desta sexta-feira. Hoje, nosso convidado especial, Dom Duarte, na véspera do batizado do seu filho Dinis. Como é que tem acompanhado este processo de construção de Timor? Timor é uma causa que lhe é muito cara. Durante 25 anos viu sempre ali ao lado, muitas vezes viu isolado quase, ao lado da causa de Timor, acompanhou os timorenses no Val do Jamor, quando viviam em estado, em condições degradantes, acompanhou o povo durante muitas campanhas que geriu, que impulsionou. Hoje, como é que vê a construção de um país novo? Há uma enorme dificuldade em reconstruir um país que foi completamente devastado do ponto de vista físico e que do ponto de vista humano também sofreu muito. As pessoas estão devastadas por dentro também, não é? E os 25 anos de ocupação. Portanto, de facto, a comunidade internacional tem que agir. Eu sou da opinião que de todos os empréstimos feitos à Indonésia por instituições internacionais, obrigatoriamente 5% deviam ser reservados para a reconstrução de Timor, que a Indonésia pagaria depois, porque eles já admitiram que foram eles que estragaram e que destruíram e que mataram. Por outro lado, há uma enorme capacidade anímica do povo timorense e do momento em que tenham um mínimo, povo resistente, e do momento que tenham um mínimo de meios, vão certamente criar um país muito interessante. Mas não teme clivagens, possíveis clivagens através das forças partidárias? Há sempre opiniões diferentes. Há os velhos marxistas. Elas começam a surgir outra vez. Não é? Há os velhos marxistas do 75, há a maioria que é católica e tradicionalista, há os que têm influência europeia, que viveram cá e que veem as coisas do modo europeu, mais moderno, e que são vistos talvez pelos que lá ficaram como, enfim, menos timorenses, porque eles é que ficaram e resistiram. Portanto, haverá certas clivagens. Mas, por exemplo, eu vejo muito a exportação de produtos agrícolas baseado na agricultura biológica. Um arroz magnífico, um café... Nem propósito de Carlos Laranjeira, temos aí um dos grandes produtores de arroz do Baixo Mondego, não é? Exatamente. Aliás, eu julgo saber que estamos aqui perante figuras que estão ligadas à terra, não é? Vejo muito... o petróleo vai ser sempre uma muleta importante para a economia local. O que é que encontrou quando lá voltou agora em dezembro passado? Bom, eu encontrei as pessoas um bocado paradas porque não sabiam muito o que fazer, não tinham bem como. Havia e devastadas, por exemplo? Sim, mas isso talvez não mostrassem tanto. Havia uma situação, por um lado, os timorenses não tinham nada, não tinham nem sequer o dinheiro que tinham nos bancos. Os bancos foram queimados, não tem nada, não tinham telefones, não tinham infraestrutura nenhuma. E, por outro lado, imensos automóveis das Nações Unidas e jipes e tal, tudo aquilo muito... E os australianos, como 9.000 homens, e, portanto, havia um excesso de militares internacionais, sobretudo australianos, e de riqueza face a uma situação de pobreza. Por outro lado, estavam todos à espera da tropa portuguesa, dos nossos soldados. Atrás de mim virá quem de mim bom fará. Portanto, depois da dependência de Portugal, tiveram o colonialismo indonésio, não é? Atroz. Na verdade, a presença portuguesa... Saber que os mais velhos querem até a língua portuguesa como língua oficial, não é? Se bem que os mais novos não falam português. Não, os mais novos não puderam aprender, mas estão a aprender agora. Os outros falavam na clandestinidade? Clandestinamente. Não calha nada, estou... Dentro de dias deve chegar a Timor uma tipografia que a Fundação do Manuel II ofereceu, e que espero que começará a produzir os livros escolares e os jornais necessários, em português e tétum. Também há realmente uma possibilidade de instituições internacionais colaborarem com programas agrícolas interessantes. É preciso urgentemente intervir. Não se pode deixar... cruzar braços. Cruzar braços, não é? Alguma vez se sentiu isolado nesta luta pela causa de Timor? Bom, sempre houve pessoas e grupos motivados. Só que ou eram, digamos, de uma esquerda muito radical... Mas foi necessário o massacre do cemitério de Santa Cruz para as coisas começarem a unir-se em torno da causa de Timor. Mas o senhor, desde 75, sempre esteve ao lado da causa de Timor. Sim, mas também, quer dizer, a partir dos ministros Durão Barroso, Jaime Gama, João de Deus Pinheiro, começaram a interessar-se e a motivar-se também. Mas a política portuguesa, no meu entender, às vezes era um pouco prudente e cautelosa. Talvez demais. Talvez demais. A partir de certa altura, então, o governo português começou um pouco secretamente a ajudar a resistência. Mas a sua voz chegou a ser uma voz incómoda naquele tempo? Havia muitas pessoas que se aborreciam, que achavam que era uma causa perdida, que não valia a pena perder tempo com ela e que, enfim, era uma poesia.
Sr. Dom Duarte, falamos agora um pouco mais em pormenor do batizado, que vai ocorrer amanhã na cidade do Porto. Aliás, vai ser transmitido através da RTP, portanto, para todo o país. Julgo saber que o seu filho Dinis irá vestir o mesmo fato que o senhor vestiu a quando do seu batizado. Sim. Já lá vão 50 anos. Exato. Enquanto durar, vamos usar para a família toda. Portanto, vêm aí mais filhos? Virá mais filhos? Se Deus quiser. Que valores é que procura transmitir aos seus filhos? Dinis será muito novo, mas certamente já há valores incutidos no espírito de Afonso de Santa Maria. Basicamente, eu espero uma mentalidade de serviço para com o país, com a comunidade, de interesse pelas coisas do seu tempo, mas também de cultura, de interesse pela história e sobretudo, de responsabilidade perante o futuro. O nosso público gosta destas curiosidades, sem querer invadir a sua privacidade. Já me poderá falar de alguns traços de personalidade do seu filho Afonso de Santa Maria? Eu acho que o Afonso... Eles são educados junto com outros miúdos, portanto não há qualquer tipo de distinção. Não, nesse aspecto. Não, mas era o Afonso e Maria... O Afonso vai a um jardim infantil. Maria Francisca estava muito triste por não ir, de modo que foi uma vez e as professoras acharam que ela já tinha maturidade para isso e está a ir agora. E, basicamente, o Afonso, eu acho que vai ter um espírito militar, muito organizado, muito disciplinado, muito corajoso. E a Maria Francisca tem um espírito muito artístico, canta muito bem, dança, interessa-se, faz imenso teatro. O senhor é um pai presente? Eu faço os possíveis. Que possíveis? Bom, quer dizer, levam-os à escola? Sim, de manhã costumo ser eu que os levo e à noite, enfim, também estou com eles e durante o dia, quando estou em casa, estou com eles, mas muitas vezes não estou, não é? Muito bem, desejo e felicidades para os seus filhos, portanto amanhã não se esqueça, poderá acompanhar este batizado através do canal 2 da RTP. Eu gostava de explicar que a ideia também é promover os valores do património do Porto, os valores da cultura portuguesa e da história de Portugal. Já me disse há pouco, portanto, aproveita esta mediatização dos batizados do seu filho para divulgar até mesmo no estrangeiro, porque estará a imprensa aí, as imagens televisivas chegarão a outros países, portanto, divulgar regiões específicas, no caso concreto, o Porto. E com muito cuidado para que não haja qualquer utilização política do acontecimento. Muito bem. Aliás, não ficaria bem à sua figura, não é? Pretende ser um símbolo de unidade. Esse é o argumento que usa sempre na defesa da monarquia. O rei enquanto símbolo da unidade. Até porque também temos muitos amigos republicanos que estão a participar e a apoiar a organização. Não quero, enfim, estar há memória de um Dinis na história que foi rei trovador e foi rei lavrador. E foi o fundador da Universidade de Coimbra. Exatamente. Foi o impulsionador da florestação moderna em Portugal, da agricultura moderna, e foi o homem que sonhou a ideia do Quinto Império, do Império do Espírito Santo, numa época de fraternidade universal, que seria desencadeada através das descobertas portuguesas. Se tivesse que eleger aqui, ou que referir aqui algumas personagens da história que mais lhe agradam, Dom Dinis seria uma delas? Sim, certamente. E Dom Dinis Santa Isabel. E por isso é que eu, desde o primeiro filho, que eu queria batizá-lo com esse nome. O próximo, se for rapaz, será batizado com que nome? Já pensou nisso? Talvez Francisco, em homenagem ao Francisco de Fátima, que vai ser beatificado agora. Aliás, o segundo nome do Dinis é João, por causa do São João, padroeiro do Porto. E o terceiro é Francisco, por causa depois vem o nome dos arcanjos. Exato. Aliás, essa é uma regra que se segue sempre, não é? É um costume da família, porque é uma boa proteção lá do outro lado, não é? Temos 3 arcanjos que se ocupam de nós, é sempre bom. Se tivesse que referir uma rainha, por vezes as mulheres são esquecidas, as mulheres são esquecidas na história de Portugal, se tivesse que referir uma rainha... Rainha mesmo. Evidentemente, a Dona Leonor, que é a fundadora das Misericórdias, exatamente. Mulher de Santíssima. Já lá vão 500 anos. Eu gosto imenso de Dona Maria I, que foi muito interessante os programas de assistência social que ela desenvolveu para a época, com a Casa Pia e muitas outras iniciativas do género. São as duas preferidas. Aliás, Dona Maria I foi certamente um dos melhores chefes de Estado portugueses na sua época. Não lhe ofereço o livro, que acredito, uma vez que o prefaciou, que o leu, portanto, e que o tenha na sua estante. Muito obrigado, Sr. Dom Duarte, por ter estado na Praça da Alegria. Felicidades. Aliás, eu sei que vai ter de sair, portanto, eu pediria à Sónia para que o acompanhasse. Obrigado. Já agora, o seu álbum de recordações, que fez o favor de partilhar connosco.
Porque esse apego à terra, à agricultura também, e é curioso, uma vez que estivemos a falar um pouco de Dinis, bom dia, Sr. Dom Duarte, um pouco de Dinis, portanto,